Olá pessoal, queridos amigos e amigas, sejam todos muito bem-vindos. Nós somos da SECA, Comunidade Espírita Caminheiros do Amor. O nosso endereço é Rua Arnaldo Magnicaro, número 1370, bairro Campo Grande, zona sul da cidade de São Paulo. É sempre uma satisfação muito grande estar aqui mais uma vez junto com vocês. Eu agradeço a todos que nos acompanham e se você está chegando pela primeira vez, seja também muito bem-vindo, muito bem-vinda. Se você tem interesse em conhecer a doutrina espírita, fique conosco. Hoje nós vamos continuar com o capítulo 13, item número 4, os infortúnios ocultos. Mas, como sempre, vamos primeiramente para a nossa prece. Esse é um momento de paz, é um momento de recarregarmos as nossas energias, as nossas baterias, elevarmos o nosso pensamento a Deus, a Jesus, a Maria, nossa mãe querida. É um momento de viagem interior, de olhar para dentro de nós e perceber o quanto nós estamos coerentes com os ensinamentos do Mestre Jesus. Vamos nesse aprendizado adquirindo maior calma, aprendendo a aquietar o nosso coração e a confiar, aumentando assim a nossa fé, renovando o nosso bom ânimo, as nossas esperanças. Vamos nos fortalecendo em Cristo. E Ele nos disse: eu vos dou a minha paz, eu vos deixo a minha paz. Então, que essa paz possa ser constante no nosso dia a dia, nos acalmando e nos renovando através do estudo do Evangelho, através do estudo da doutrina espírita, através da prece diária, através desse contato, dessa conexão que fazemos com a espiritualidade elevada. Vamos então fazendo as nossas vibrações pela paz na Terra, por todas as regiões que estão passando por guerras e conflitos, pedindo o amparo e que Deus ilumine os dirigentes destas nações, para que a paz venha e que todas as vítimas da violência possam ser socorridas e amparadas. Vamos também fazer as nossas vibrações por todas aquelas pessoas que convivem conosco, que possamos nos relacionar dentro dos preceitos cristãos, do amor ao próximo, tratar as pessoas como nós gostamos de sermos tratados. E assim vamos também pedindo pela paz em todos os lares, em todas as famílias, por todas as mães, por todos os pais de família, por todos os que estão passando por momentos de grandes aflições, pelos acamados, os que estão doentes, por todos nós, no nosso cotidiano,
no momento de vida pelo qual estamos passando. Mas apesar de todas as nossas dificuldades, não vamos esquecer de agradecer, pois a gratidão é a nossa melhor oração. Já estamos assimilando que todo sofrimento é um aprendizado para o nosso progresso espiritual. Então, juntos, vamos orar com muita fé. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Então, vamos iniciar o texto e vamos comentando e refletindo juntos. Que o nosso estudo possa nos trazer sempre muita paz e muito discernimento. Os infortúnios ocultos, item número 4 do capítulo 13, que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. Nas grandes calamidades, a caridade se agita e vence generosos impulsos para reparar os desastres. Os infortúnios são adversidades que acontecem, são desastres ambientais, naturais ou não, provocados pela destruição do meio ambiente. Podem ser desabamentos, enxurradas, tsunamis, ciclones que antes não tinham aqui no Brasil e que agora estão se tornando frequentes. Quando acontecem esses infortúnios, a mídia, os meios de comunicação logo divulgam e quase que imediatamente se estabelece ali uma rede solidária, uma rede de amparo amoroso, porque todos nós somos irmãos, filhos de Deus. Então essa solidariedade forma essa corrente amorosa e todos se mobilizam, há uma comoção e as pessoas vão atrás do amparo, de levar o amparo através dos bens materiais, os alimentos, os agasalhos, a água, colchões, cobertores, etc. Mas o principal é o amparo moral, é a caridade moral que se estabelece. Olha, eu sei que você está passando por um momento muito difícil, mas nós estamos aqui, nós estamos juntos estendendo a mão. É um apoio moral, é o amor de Jesus que abraça, que une as pessoas na solidariedade. Mas os infortúnios ocultos são aqueles que passam desapercebidos no nosso dia a dia, porque há muitas pessoas que estão passando por grandes dificuldades em silêncio, sem se
queixarem. E assim nós somos convidados a praticar a verdadeira caridade, que é discreta e que nos faz ter um olhar atento e amoroso para perceber essas pessoas que estão muitas vezes muito próximas de nós. Pode ser alguém da nossa própria família, pode ser um colega de trabalho ou algum vizinho. A pessoa pode estar passando pelo desemprego, pela penúria, por alguma privação, pode estar de luto pela falta, pelo desencarne de um ente querido, que justamente era o pilar ali, provedor material da casa, ou então ela pode estar passando pela prova da saúde com uma doença difícil, mais grave. E cabe a nós estendermos a nossa solidariedade para que ela seja espontânea e não apenas em casos de grandes calamidades. Esse texto, ele nos ensina a praticar a caridade com discrição, sem holofotes. E aí continua: quem é aquela senhora de ar distinto, de trajes simples, mas bem cuidados, seguida de uma jovem que também se veste modestamente? Você sabe quem é ela? Logo mais nós vamos falar um pouquinho dela. Ela entra em uma casa muito pobre e ela sobe na parte de cima da casa, né, na água furtada, e ela é conhecida, ela já é íntima, pois é saudada à porta com respeito. Para onde ela vai? Então ela sobe na parte de cima da casa, que lá onde tem uma mãe de família, rodeada pelos filhos pequenos. A sua chegada é motivo de alegria naqueles rostos emagrecidos. O olhar deles brilha. É ela que vem acalmar todas as suas dores. Traz o necessário, acompanhado de suaves e consoladoras palavras. Fazem aceitar ajuda sem constrangimento. Então ela sabe ajudar sem causar constrangimentos, sem humilhar. E assim o texto continua que o pai dessa família se encontra no hospital e durante esse tempo a mãe não tem como suprir as necessidades, ainda mais se tratando de uma família do século XIX, lá na França, onde naquela época a maioria das mulheres se dedicava ao trabalho doméstico e à criação dos filhos. Então, com o pai de família hospitalizado, começou a faltar o essencial na casa. E graças a essa senhora, as crianças não vão passar frio e não vão deixar de ir à escola suficientemente agasalhadas. E para a mãe não faltará o leite e no seio da mãe não faltará o leite para os menorzinhos. Ou seja, a mãe vai ser bem alimentada e assim vai ter o leite, né, para amamentar. Essa senhora, ela põe a mão na massa, ela não tem nenhuma repugnância em cuidar
da casa e da higiene da família, da criança. Em seguida, ela vai seguir para o hospital para levar ao pai o consolo e a tranquilidade quanto à sorte da família. Então, ela ainda vai para o hospital para informar o pai que a família está bem. E com certeza, assim, ele vai até se restabelecer mais rapidamente com essa retaguarda, com essa tranquilidade, com esse apoio moral. Na esquina, uma carruagem à espera. A carruagem é um verdadeiro depósito de tudo que vai levar aos protegidos que visita sucessivamente. Então, isso faz parte da rotina dela, essa visita para a prática da caridade material e moral. É o apoio, ela está pondo em prática o Evangelho. É Jesus que abraça, ela é um instrumento de Deus que vai levar ali o amparo. Ninguém não lhes pergunta pela crença, ela não quer saber quem são os assistidos, qual é a religião deles e nem as opiniões, porque para ela todos os homens são irmãos e filhos de Deus. Quando acaba a visita, ela fala para ela mesma: comecei bem o meu dia. Qual é o seu nome? Onde mora? Ninguém o sabe. Para os infelizes, tem um nome que não revela a ninguém, mas é o anjo da consolação. Então ela se mantém no anonimato. E à noite, um concerto de bênçãos se eleva por ela ao Criador. Ou seja, são as vibrações amorosas de todas aquelas pessoas que ela ajudou, que sobem até Deus numa vibração de gratidão. Eles são católicos, judeus, protestantes, todos a bendizem. Então ela colhe esses eflúvios amorosos que vêm desses irmãos e de Deus que está ali devolvendo para ela todo esse amor, que não há dinheiro nenhum no mundo que pague toda essa gratidão, todo esse serviço tão gratificante. Continua. Por que se veste tão simplesmente para não ferir aqueles que estão na pobreza com o seu luxo? Por que se faz acompanhar da filha adolescente? Porque ela está ensinando a filha os ensinamentos de Jesus, de ser uma pessoa de bem, de saber que todos nós somos filhos de Deus, irmãos, filhos do mesmo Pai, e como se deve praticar a beneficência. A filha também quer fazer a caridade, mas a mãe lhe diz: que podes dar, minha filha, se não tens nada de teu? Então ela ensina a filha a praticar a caridade, a dar ao outro algo de seu, senão que mérito terás? E aí ela fala, aconselha a filha a costurar roupas para as crianças e a dar-lhes o cuidado. É a caridade pura, que é esse amor ao cuidar,
cuidar das pessoas, fazer a nossa parte. Nós não vamos acabar com a fome, com as guerras, mas podemos fazer a nossa parte amorosamente. Afinal, cada um de nós veio para esse mundo para se melhorar e melhorar o que for possível, que estiver ao seu alcance, à sua volta. Dar alguma coisa de bom ao outro, estender a mão ao outro. Não precisamos ficar aflitos se não temos condições materiais de proporcionar grandes confortos, como esta senhora que é abastada. Mas nós podemos dar ali a palavra, o consolo, a nossa presença, doar o que está ao nosso alcance, o nosso apoio moral, estendendo a nossa mão amorosamente. E depois o texto termina: para o meio em que vive é a mulher do mundo, pois sua posição o exige, mas ignoram o que ela faz, mesmo porque não lhe interessa outra aprovação que não seja a de Deus e da sua própria consciência. Então ela não dá satisfações para ninguém, ela age com discrição, sem os holofotes. É ela com Deus, é ela com a própria consciência. Ela é um exemplo para todos nós. Ela é um espírito elevado que sabe usar a sua fartura, a sua riqueza com sabedoria. Um dia, porém, numa circunstância imprevista, uma de suas assistidas bate à sua casa e ela lhes fala para que silencia. Assim falava Jesus. Jesus falava assim quando fazia algumas curas. Ele pedia silêncio para os doentes. Quem é essa mulher? Nós vamos falar um pouquinho sobre ela. No livro O Céu e o Inferno, no capítulo 2, tem um depoimento dos espíritos felizes. O Céu e o Inferno é um livro de 1872 e ele também faz parte do Pentateuco, que são os 5 livros da doutrina espírita. É um livro que vale muito a pena ler, porque tem todo o depoimento dos espíritos que já viveram aqui na Terra, como foi a vida deles aqui, como foi o momento ali de transição do desencarne, o que foi que eles sentiram. E nesse capítulo tem um depoimento dessa senhora. Ela é a Condessa Paula. A Condessa Paula é uma bela jovem, rica e de estirpe ilustre. Ela era o próprio modelo de qualidades intelectuais e morais. Ela faleceu aos 36 anos de idade em 1851. Seu necrológio é daqueles que podem resumir-se nestas palavras por 1000 bocas repetidas:
Por que Deus retira da terra pessoas assim? Felizes aqueles que tornam abençoada a sua memória. Ela era boa, meiga e indulgente, sempre pronta a desculpar ou atender ou atenuar o mal em qualquer lugar que fosse, em lugar de aumentá-lo. Ela jamais se entregou à maledicência e ela fazia a caridade sem arrogância, com humildade. Ela chegava até esses assistidos com empatia e dava a eles o amparo necessário. Ela tinha uma vida social muito intensa por causa das funções do marido e ela soube lidar com esses dois mundos, né? O mundo material e o mundo espiritual. Ela soube lidar com os encargos dessa vida, né, doméstica, luxuosa, essa vida social, mas ela dividia parte da fortuna, grande parte da fortuna, para ajudar. Ela disponibilizava para amparar, para praticar a caridade. E assim ela soube não se iludir, né? Muitas vezes a pessoa que enriquece, ela acaba vivendo apenas para as paixões do mundo, acaba esquecendo da sua espiritualidade, acaba não prestando atenção que é um espírito imortal, que esse momento aqui na Terra, essa nossa vida é transitória, é uma jornada passageira e ela consegue esse equilíbrio. A maior parte da fortuna é destinada à caridade e ela faz questão de ir pessoalmente. Ela podia, com esse staff todo de empregados, ela podia delegar, mas não, ela faz questão de ir pessoalmente e fazer os trabalhos mais prosaicos, com bastante amor, amorosamente, com bastante eficiência. Ela organiza o seu dia para visitar e prestar assistência a várias famílias. Ela nos conta também que ela teve que se preparar, porque ao contrário do que nós pensamos, a prova da riqueza é a mais perigosa. A gente acha que talvez a prova da pobreza seja a mais difícil, por causa das inúmeras privações que a pessoa passa, né? Causa muito sofrimento. Mas a doutrina espírita nos esclarece que a prova da riqueza é a mais perigosa, porque a pessoa tem mais tentações, ela acaba tendo mais chance de se tornar uma pessoa orgulhosa, prepotente, fútil, egoísta e por aí vai. E essa nossa irmã, a Condessa Paula, ela diz que em outras encarnações ela viveu a prova da pobreza e da miséria e ela se preparou para esta encarnação, viver a prova da riqueza e triunfar. E um parente dela evoca o seu espírito 12 anos depois da sua morte. E ele pergunta a ela se ela está feliz. E ela diz que está muito feliz, porque ela conseguiu passar com louvor
pela prova da riqueza. É um exemplo muito bonito para nós, uma aula de humildade, de simplicidade. Ela conseguiu ter apenas o necessário, mesmo naquele luxo, ela não acumulou, não esbanjou a sua fortuna e soube usá-la com sabedoria. Por isso que nós falamos que a prova da riqueza, ela pode ser muito bem utilizada quando a pessoa tem consciência da sua transitoriedade por esse mundo. Ela pode dar uma vida digna a muitas pessoas com todo esse amparo material. Mas melhor do que o amparo material é o amparo moral. Quem tem a riqueza pode criar empregos e fornecer vida digna para muitas famílias. Pode também prover o estudo das crianças e dos adolescentes para que abracem as profissões para as quais eles têm a verdadeira vocação. Então não é apenas dar o peixe, mas principalmente ensinar a pescar. E assim nós vamos concluindo mais esse estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu agradeço muito pela sua paciência, pela sua atenção e que possamos continuarmos refletindo. Um grande abraço com muito carinho, muita